Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje estou muito feliz porque batemos a marca de 1000 seguidores aqui no YouTube. Gente, é para aplaudir de pé, igreja! Muito bom ter você aqui comigo. Muito obrigada, viu? Por você que tá me seguindo e também tá querendo aprender um pouquinho sobre a confeitaria. Eu me chamo Jaqueline, sou professora, tenho uma escola de música e a confeitaria entrou na minha vida através de uma amiga. Mas isso é uma outra história que já tá aqui no nosso canal, tá bom? Você pode procurar lá que você vai achar. E hoje eu quero mostrar pra vocês como foi a produção desse bolinho, quer dizer, bolão, né? Que foi um bolo muito especial, porque foi um bolo do chá de bebê da minha irmã, da minha sobrinha Aurora Rafaela, que já tá quase chegando. E a minha irmã tava com desejo de comer esse bolo com morango e eu não tinha feito pra ela ainda. E daí eu falei, vou fazer no chá de bebê e foi tudo surpresa. E eu quis me desafiar fazendo um bolo de andar. Então, eu tinha feito a minha massa amanteigada. Tinha deixado preparada ela na quinta-feira. E tinha feito também o recheio, né? O brigadeiro que eu já vou mostrar pra vocês, porque a gente tem que dar uma pausa, porque ele ficou delicioso, Brasil, maravilhoso. Eu já tinha preparado aí o meu morango, também tem uma forma correta de você preparar para colocar no bolo, né, para que ele não solte tanta água e não desestruture o seu bolo. Então, nesse momento eu estou montando o bolo maior, tá? Essa forma tem cerca de 22 centímetros. E agora vem a pausa para esse recheio, gente. Ai, que delícia! Ele ficou, além de lindo, delicioso, maravilhoso. Bom, já tinha colocado ali uma barreira de contenção, que a gente chama, tá? Que você coloca, que é ali do ladinho dos morangos. Os morangos não vão na camada para fora, para não desestruturar o meu bolo, ainda mais que era um bolo de andar. Eu não podia correr esse risco, né? E eu trabalho com brigadeiros no meio do bolo, tá? Como recheio. Então, esse é um brigadeiro chocolatudo. E eu já tinha feito, então, a camada de morango. Tinha molhado bem, porque a minha irmã gosta de muito molhado o bolo. Então, eu caprichei ali na caldinha. Eu não uso calda de chocolate para ele não ficar enjoativo, tá? Eu usei caldinha de leite com leite condensado mesmo. E coloquei o morango e agora o brigadeiro. Não deu o que tava no meu saco de confeitar. Coloquei ali com a colher mesmo. Eu deixei ele um pouquinho mais firme, né? Pra me ajudar na sustentação desse bolo. E, gente, foi um sucesso. E nesse dia aí eu tava... vocês viram que eu fiz ali, gente, pra poder mexer o brigadeiro? Eu molho a colher com leite pra poder espalhar. Isso ninguém me ensinou não, tá? Eu aprendi a duras penas mesmo, fazendo, né? E a gente vai experimentando pra conseguir mexer ali o brigadeiro. Então eu molho a colher pra poder conseguir fazer esse trabalho, tá? Venho já com a próxima camada de massa, né? Uma massa amanteigada, super simples de fazer, gente. E por favor, gente, não tem essa de que a massa tem que ser a mais simples, com menos ingrediente, para não tirar o sabor do recheio. Para com isso. A massa tem que agregar sabor ao recheio, tem que dar a textura certa para que esse bolo tenha uma composição harmoniosa, tá? Então, a minha massa, ela vai tudo. Ela vai leite, ela vai ovos, ela vai margarina ou manteiga, né? O que for melhor para você aí na sua região. Ela vai farinha, óbvio, fermento, tá bom? Então, assim, não tem essa de poucos ingredientes, não, tá bom? Eu fecho a minha massa, molho bem, porque minha irmã gosta de bastante, da massa bem molhadinha. E daí eu começo a montar o de cima.
tá? O bolinho de cima, eu fiz no aro 17. Eu acho que poderia ter feito um pouquinho maior, mas depois na hora eu fiquei com medo, achei que não ia dar certo. Mas no contexto final, vocês vão ver que ficou bem legal. Aí, como a minha tia, na casa onde nós íamos fazer o chá de bebê da minha irmã, ela não gosta de morango, eu achei nada mais justo do que fazer um bolinho, né, o bolinho de cima sem morango. E daí eu fiz ele 2 amores, tá? Eu fiz ele com leite ninho, a parte de cima, o recheio de cima, que quando você vira, né, porque aí eu tô montando ao contrário, então essa parte vai ficar em cima. Recheio de cima, leite ninho, tá? E fiz o chocolate embaixo, sem morangos daí. Coloquei aí o segundo disco de massa, ó. Arrumei, vou molhar bem ele. E vou colocar agora o recheio de chocolate. E é claro que a minha tia ficou orgulhosa da sobrinha aqui, porque daí ela pôde comer, né? E provar do bolo também. Então, tô colocando o mesmo recheio do outro bolo, tá? Ficou maravilhoso. Eu, gente, particularmente amei esse brigadeiro. Ficou muito bom. Sabe aquele dia que você acerta no brigadeiro? Então, nesse dia eu tinha acertado no brigadeiro. Coloco já o último disco de massa e vai pra geladeira. Bem fechadinho, bem vedadinho, tá? Pra não pegar cheiro. E bora pra geladeira, gente. Eu deixei eles de quinta pra sexta, como eu falei pra vocês, né? Então, ficou a noite toda na geladeira. Eu puxo ali o plástico pra poder dar estrutura, molho a última camada. Fecho bem certinho. E bora pra geladeira. E daí, gente, eu vou contar pra vocês um pouquinho como foi a questão de fazer esse bolo de 2 andares, né? Aqui na minha cidade eu não achei estrutura pronta, né? O pratinho pronto. Então eu comprei esses tubinhos brancos que vocês estão vendo. E coloquei o bolo de cima sem o pratinho. Confesso que deu um pouco de trabalho pra cortar, tá bom? Então, é importante colocar o pratinho, nem que seja caseiro. Mas eu, como não tinha achado, foi o primeiro. Então, nesse ponto eu falhei, mas deu certo, né? Eu consegui. E aí está o bolinho que tinha ficado a noite inteira na geladeira. Ficou bem estruturado, né? Porque a massa é amanteigada. Eu gosto de trabalhar com massa amanteigada. Por conta da estrutura que ele me oferece. E o sabor também, nossa, fica maravilhoso. Uma composição perfeita. Eu tiro ele do saquinho e já pego a minha espátula e dou aquela passadinha de leve na lateral para ele ficar bem lisinho. Porque quando você puxa o saquinho, ele fica felpudinho, tá vendo ali o brigadeiro? Então dá aquela ajeitadinha pra ficar certinho, tá? Eu ajeito ele ali, que ele tava meio torto. Ainda assim ficou meio torto, gente. O primeiro bolo a gente nunca esquece, né, de andar. Eu comecei a confeitar ele, era umas 9 horas da manhã. Comecei com essa parte de organização. Eu venho com a espátula, ó, dou aquela acertadinha no brigadeiro do lado. E a decoração é uma coisa demorada, né? Então, eu tinha pensado em algo e queria muito fazer. E olha como que ele ficou. Ficou lindão, né? Eu estava usando um prato, né, com a minha logo e de MDF para poder realmente aguentar o peso desse bolo. Eu acredito que tenha dado uns 3 quilos e pouquinho de bolo. Eu não consegui pesar, gente. Não sei o peso final porque não deu tempo de pesar. Foi muito corrido. O chá era 3 horas da tarde, eu fiquei cerca de 3 horas e meia, 4 horas confeitando esse bolo. E nesse momento eu vou medir os tubos e vou cortar, né? Então eu corto 4 tubinhos, tá? Como se fosse canudinho, só que eles são maiores. E vou colocar aí 4 para sustentar o de cima. Na verdade, nem precisava de 4. Mas, como eu não tinha muita experiência,
eu preferi colocar 4 para poder carregar ele tranquilamente, tá bom? Só que assim, gente, na hora foi tão corrido, mas tão corrido, que eu achei que tinha filmado tudo. Mas infelizmente não mostra a parte que eu coloco essa estrutura. Eu peço desculpas pra vocês, tá? Tem hora que o celular para de filmar e a gente acaba não dando conta, né? Ele não percebe, porque você tá ali fazendo, né? Então já vai aparecer agora os dois montados, um em cima do outro. Mas então eu coloco os 4 canudinhos ali. Depois eu pego o outro bolo, né? Vejo mais ou menos onde ele vai ficar. Faço a marcação através da forma, tá? Eu ponho a forma ali e marco pra eu saber onde vai ser o meio. Por quê? Porque eu vou colocar esse bolo ali em cima e vou colocar um tubo no meio que vai descer até lá embaixo. Pra segurar um bolo junto com o outro. Entenderam como que é? E foi assim que eu fiz, gente. Deu super certo. Então, eu coloquei 4, nem precisava de 4, mas eu coloquei 4, medi certinho, marquei com a forma, coloquei 4 do tamanho do bolo mesmo, tá? Da mesma altura. E daí, na hora de colocar o menor em cima, que eu coloquei o tubo maior. Medi de cima até embaixo, quanto dava mais ou menos. E coloquei o tubo maior no meio desse pequenininho, pra poder ele, né, sustentar os dois juntos, tá bom? Deu pra entender? Ah, eu espero que sim. Num outro dia que eu fizer de andar, eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá? Nesse dia tava bem corrido mesmo. Bom, aí já está o bolo de andar pronto. Olha lá, gente. Eu já tinha até passado a pré-camada. Eu peguei o chantilly sem hidratar ele e passei para que eu pudesse fazer a parte do trabalho de bico. Ali no fundo do vídeo já dá pra ver que eu estou hidratando o meu chantilly. Tem um vídeo que eu postei esses dias falando como você deve hidratar o seu chantilly, tá? Eu usei o Nail Color da Fabi, cor de rosa em gel, tá bom? Eu gosto bastante do corante em gel, acho que fica excelente. E eu coloquei pouco porque eu não queria um rosa muito vibrante, não queria pink, eu queria rosa, quase um rosa bebê, um pouquinho mais que rosa bebê, mas não muito. Tipo um rosa chá, ai, não sei explicar a cor certa. Só sei que daí eu fui colocando bem pouquinho e você deve sempre colocar o corante primeiro, porque ele já é um hidratante pro teu chantilly. E depois sim o leite condensado, tá bom? Aí eu já tinha passado, então, a pré-camada no meu bolo. E eu vou colocar esse chantilly no saco de confeitar. E eu escolhi o bico 1M. Esse bico é muito coringa pra você que tá começando. Ele dá um acabamento super legal, tá? E eu acho que vale a pena você comprar. E como era o meu primeiro bolo de andar, eu não podia arriscar numa decoração. Por exemplo, fazer uma decoração nos bolos separados e depois colocar esse pequeno em cima, porque eu não tinha experiência para fazer isso e também não tinha base. Como eu falei para vocês, aqui na minha cidade eu não achei, né? Então, eu tinha que fazer ele dessa forma. Uma decoração que eu pudesse ter certeza que ia dar certo, né? E daí nessa hora eu vou colocar o chantilly no saco de confeitar, no bico, né, que eu vou estar usando. Mas antes de fazer a finalização, vocês vão ver que eu vou passar na beirada desse bolo todinho, eu vou alisar o chantilly. Não preciso alisar muito porque eu vou usar flor, né? Eu gosto muito, gente, de bolo com flores naturais. E dessa vez eu usei mosquitinho, já tinha comprado mosquitinho já. Então, eu não precisava, assim, deixar ele perfeito, sabe? O acabamento perfeito em cima, né? Então, eu aliso ali a parte de cima. Meu chantilly ficou bem hidratado. Ai, gente, esse rosa ficou muito fofo. Muito mesmo, de verdade. Eu fiquei muito apaixonada. Olha, ele ficou quase um rosa chá, né? Igual eu falei pra vocês mesmo. Então, assim, eu alisei ele ali pra ficar bem bonitinho, a parte de cima.
não muito, porque eu ia fazer todo o acabamento ainda. Tanto nesse bolo pequeno, quanto nessa lateral do bolo maior eu também vou alisar, que vocês vão ver. E eu gosto muito de usar essa espátula, a espátula de bolo mesmo, é da Tramontina, de cabo de madeira. Ela é lisa dos dois lados, porque eu tenho outra que ela é com um dentinho, como se fosse uma faquinha do outro lado, né? Então eu gosto bastante dessa daí pra alisar os bolos, tá? Eu vou dando uma ajeitadinha aí na lateral, mas não preciso ajeitar muito, porque vai subir o trabalho de bico, então não vai aparecer essas imperfeições. E agora eu vou aí nessa parte do bolo maior, né? Que eu preciso alisar, porque vão as flores, mas mesmo assim tem que ter o fundo para poder ficar da mesma tonalidade. Então, vou alisando ali com bastante cuidado. E vocês podem ver que o meu chantilly tá bem hidratado, né? Tá bem assim, nuvem. Gosto de falar que é o ponto de nuvem, né? Bem fofinho. Ai, ai. E vou alisando ali com bastante cuidado, porque senão eu arranco pedaços de bolo, do bolo que tá em cima, né? Então tem que ser bem delicado nessa hora, com a mão bem leve, sem pressa, pra gente conseguir dar o acabamento que a gente precisa, tá bom? Olhando assim, vocês vão falar assim, já que não vai dar certo isso. Mas, gente, acompanha porque vale a pena. Ele ficou uma delicadeza, esse bolo. E agora eu vou ali, né, alisando pra ficar mais bonito ali essa parte de cima. Já vou pra lateral também, ó. Também alisando a lateral. Como eu disse pra vocês, não precisa ser muito perfeito, porque vai vir a parte do bico, então, e as flores, então vai dar tudo certo. Nesse momento eu coloco ali no saco de confeitar, que já está com o bico, né? E bora confeitar, minha gente. Vocês vão ver que agora eu escolho começar pelo fundo, né, do bolo, porque se sair errado, é o fundo. Ninguém vai ver. Gente, mas a minha mão tremia nesse começo. E eu falei pra todo mundo da casa ficar quieto, porque eu não conseguia fazer com barulho, com gente falando. E eu sempre eu acabo tendo que cortar a beirada ali do saco de confeitar, porque ele começa a relar nas laterais do bolo e isso vai sujando, vai ficando difícil de trabalhar. Então, o modelo que a gente escolheu foi esse, né, do bico 1M subindo, e nas pontas a gente vai colocar mosquitinho. Ai, eu amo mosquitinho, acho que deixa muito lindo. E eu fui ali com bastante cuidado para não ficar torto. Aos poucos vai tomando forma, né? Como eu falei, a cor ficou muito linda. Então eu tava gostando, mas eu tava com muito medo também de ficar torto, de ficar errado, né? Então a mão tem que estar bem firme para poder subir. Mas não tem segredo, gente. O maior segredo é só você hidratar bem o seu chantilly, ele tá no ponto certo para poder ficar bonito mesmo. Aí já era 11 horas da manhã, tá? Parece que não demora tudo isso, né, gente? Mas é demorado sim. Era 11 horas da manhã já. A hora que eu comecei a confeitar ele, eu já tava assim meio preocupada se ia dar tempo, porque eu tinha que estar lá 2 horas para organizar as outras comidas, né? Então fiquei com bastante medo assim de não dar tempo. Mas graças a Deus deu. Eu aproximei bem o vídeo para vocês poderem ver o trabalho de bico subindo, né? A textura do chantilly também. É claro, gente, sempre vai ter imperfeições, né? Até porque cada bolo é único, a gente não consegue, assim, fazer perfeito, né? Nós não somos máquinas. Então, tudo isso faz parte também.
Mas como eu já disse, o maior segredo é hidratar esse chantilly para ele ficar numa textura correta e você poder fazer o trabalho de bico e ele apresentar beleza e estrutura para você poder carregar e ele ficar na mesa exposto tanto tempo, né? Agora eu já tô na frente, na parte da frente do bolo, tá? A logo já dá pra ver um pedacinho da logo ali embaixo. Ó, essa é a frente do bolo. Então eu já fiz ali a metadinha, né? E por inúmeras vezes eu achei que eu não ia conseguir. Mas Deus é muito bom, né? A palavra de Deus fala que tudo onde nós colocarmos a mão vai prosperar. E eu tenho crido nessa promessa de Deus. E tudo que eu tenho feito tem sido uma bênção, as pessoas elogiam, tanto no sabor quanto na beleza. É claro, muito esforço, muito trabalho, muito tempo de pesquisa. Fico horas pesquisando, não é só fazer um curso e tá bom. A gente também tem que ver a tendência, tem que, né, se dedicar, fazer testes. Então, é sobre isso, né? Crer naquilo que Deus promete, porque é uma promessa dele, sobre isso nas nossas vidas, mas também sobre dedicação, se dedicar. E eu tô quase finalizando o bolo maior, que é o bolo de baixo, para começar a parte de cima, né? Eu vou alisar essas pontinhas do chantilly e vou fazer essa mesma decoração no bolo de cima. E quero pedir desculpa para vocês, porque eu tenho uma trilha sonora de fundo dos meus áudios. Tenho uma máquina de lavar, eu tenho o trem que passa aqui próximo à minha casa, tenho os cachorros dos vizinhos, porque eu não tenho animal, já que a gente trabalha com comida, né? Então a gente só tem pássaro. Não tem cachorro, nem gato, nada. E os cachorros aqui ficam alvoroçados. Volta e meia vem um latido junto com o meu áudio. Ai, gente, que barato. E agora eu venho com a minha espátula, puxando pra dentro os bicos, né? Ali do trabalho de bico. Tá vendo? Vou puxando pra dentro, na lateral, pra dar um acabamento melhor nesse trabalho de bico aí. Nem precisaria, na verdade, mas eu achei que seria melhor. Achei que ficaria mais legal. Então eu passei ali a mesma espátula que eu alisei antes, eu passei agora, tá bom? E vou começar a fazer a parte de cima agora. E já vamos começar então a parte de cima agora, ó. O mesmo movimento. Eu posiciono meu bico lá embaixo e vou subindo, né, na lateral para fazer esse trabalho bonito aí. E olhando a minha trajetória, como é bom ter pessoas que confiam no nosso trabalho, né? E acreditam que você tem potencial. Eu, antes de começar aqui no YouTube, né? Uma amiga falou, você tem potencial, vamos pro YouTube. Eu falava, capaz, não tenho não. Deixa quieto isso aí. Mas ela insistiu bastante. E olha que legal, gente, 1000 inscritos. Que satisfação ter vocês aqui, sabia? É sinal que eu tô conseguindo ajudar alguém. E isso é muito importante pra mim. Se for pra abençoar uma pessoa, eu continuo aqui. Porque com certeza teve várias pessoas que me abençoaram também, dando dicas valiosas, né? Que muitas vezes a gente não consegue ter em outro lugar. E como o bolo de cima é um pouquinho menor, é um pouco mais rápido, eu já tava ali com a força certa na mão pra finalizar essa parte de cima. E então é mais rápido pra gente conseguir terminar.
Não acelerei o vídeo? Não acelerei, né? Pra vocês verem realmente quanto tempo demora aí pra fazer, né? Pra vocês verem que tem defeito ali embaixo, mas que tudo isso depois no contexto fica excelente. As pessoas não vão ficar vendo os defeitos, né? Mas vão ver o todo, o capricho, o cuidado, a dedicação que você teve. Então, finalizando aí a parte de cima agora. Ai, gente, que delícia olhar. As pessoas não vão ficar vendo os defeitos, né? Mas vão ver o todo, o capricho, o cuidado, a dedicação que você teve. Então, finalizando aí a parte de cima agora. Ai, gente, que delícia olhar e ver que eu tinha conseguido chegar até aí, né? Agora eu vou fazer igual eu fiz a parte de baixo ali, só que nessa parte de cima eu já puxo pra dentro, tá certo? Porque eu tenho esse espaço pra trabalhar, então eu puxo o chantilly pra dentro. Eu vou com a mão bem leve, vou limpando a minha espátula pra dar um acabamento legal. Que daqui a pouco eu venho com as florzinhas. Nessa hora eu vou lá, molho a minha espátula para dar um acabamento mais bonito no meu chantilly na parte de cima. E faço o aspiral que todo mundo já conhece, né? Você vai rodando e vai passando ali a espátula, a pontinha da espátula para dar um acabamento bonito. Mas ali em cima ainda ia a finalização do ursinho, vocês vão ver depois. E agora começa o trabalho maior. De tudo isso que eu fiz, acho que foi o mais difícil, foi colocar os mosquitinhos, gente, bastante trabalhoso. E é isso. Acompanha aí. E eu fui pegando pedacinho por pedacinho das flores, galinho por galinho para colocar. E eu preferi colocar ele deitado para não ter que furar o bolo. Mas daí começou a cair, eu fiquei, acho que eu vou ter que furar o bolo sim. Mas fui colocando, fui ajeitando. Em alguns momentos eu achei que tava muito, eu tive que tirar. E assim foi, gente. Foi mais ou menos aí uns 30 minutos só colocando os mosquitinhos, tá? Eu comprei um maço. Minha irmã comprou um maço. Mas não usa muito não, vai bem pouquinho, né? Não vai tanto assim, porque como é pequeno, então assim, você não vai colocar muito. Mas logo eu viro o bolo pra vocês verem que gracinha, olha lá. Ai, gente, já dá uma cara, né? Ai, que fofura! O fofurômetro explodindo aqui, ó. Apaixonada. E daí eu já comecei a furar mesmo. Ia arrumando, ia olhando, né? E ficou uma gracinha. Ficou muito fofo, gente. Muito fofo mesmo. E agora sim eu dei uma acelerada pra não ficar muito tempo, né? Aqui pra vocês verem o processo um pouco mais rápido. E eu fui colocando de pouquinho os galhos, mas já foi tomando forma, né, gente? Muito fofo, né? Ficou bem bonito mesmo. E eu tinha encomendado um ursinho, porque ela ia fazer tudo no tema de urso. Eu tinha encomendado um ursinho de amigurumi, que agora tá bem alta, né? E, ai, ficou muito fofo. E na ousadia, essa minha amiga fez um violãozinho também. Só que na hora eu falei assim, eu não vou colocar esse violão porque eu acho que a minha irmã não vai gostar. E quando nós chegamos lá, ela falou, não, coloca o violãozinho sim, vai ficar bonito. Eu gostei e tal. E daí eu coloquei. Ficou bem bonito. E o violão era pink, então ficou super destacado no meu bolo. Ficou muito gracinha mesmo. E continua então o nosso trabalho de colocar ali
os mosquitinhos no bolo. Eu gostaria muito de saber o que você tá achando dos meus vídeos, então coloca aqui, deixa nos comentários o que você tá achando, se você tá gostando. Se você tem alguma dúvida, aquilo que eu puder responder e te ajudar, pode ter certeza que eu farei, tá bom? E vou colocando ali ainda os mosquitinhos. Vocês viram que eu coloquei um galho grandinho, eu tirei, coloquei outro. Só pra dizer, esse vídeo tá acelerado, tá, gente? E é isso, Brasil. Colocando e colocando mais e mais mosquitinhos no nosso bolo. E eu senti uma certa dificuldade ali de lidar com os mosquitinhos, então com a ajuda de uma faquinha eu fui ajeitando os mosquitinhos. Dá pra ver ali, na hora que eu mexo ali nos mosquitinhos, que eu tô com uma faquinha. Quando eu terminei de colocar todos os mosquitinhos, eu vim com o brilho, né? Gosto bastante dos brilhos. Depois que eu aprendi a usar, não quero parar mais. Eu usei o pó perolado cintilante da Fabi. Olha, gente, ele vem 3 gramas, mas olha, eu já fiz bolo com ele, hein? Meu Deus do céu, rende muito. E eu usei a bombinha também. Comprei a bombinha faz pouco tempo, mas gostei muito de usar a bombinha. Minha casa fica sempre brilhante agora, porque voa pra todo lado. Mas eu usei, né, o pó perolado, igual eu falei pra vocês, tá? Pra deixar um ar assim bem bonito mesmo. Eu não gravei a parte de cima, porque meu celular parou, né? Claro, óbvio. Então a parte de cima eu também coloquei. Daí eu coloquei o ursinho dentro de um cestinho. E eu achei lindo, né? Todo mundo elogiou, ficou bem bonito. Tem até uns shorts aí já que a gente postou o bolo. E aí eu já tô quase finalizando a parte de baixo com os mosquitinhos. E como eu disse, é bem trabalhoso, você tem que ir ajeitando pra ele ficar bonito, né? Porque eu quis colocar ele mais deitadinho. Mas eu gostei bastante do resultado. Queria que vocês falassem pra mim se vocês também gostaram, né? Se você gostou, já deixa o seu joinha aí, porque eu fico muito feliz quando as pessoas também gostam do que eu fiz. E foi assim, gente. Vou colocar agora o resultado final pra vocês verem como ficou. Eu fiquei encantada, espero muito de coração que vocês tenham gostado. Tá bom? E ele ficou muito fofinho. Olha esse amigurumi, que amor. Beijo, beijo. Até a próxima.